em Salvador, os caras que mais tem atuado no semestre, tem mais tempo pesquisando. Ele se dedica bastante, tem uma força de vontade absurda de aprender e de entregar conteúdos aí na internet. Conteúdo gratuito. Nós salvamos muita gente, quando precisa, quando o plantão fiscal não atende. Ele ajuda, ele é um cara jovem, contador, tá? Ele é o criador aí do canal do Fabril ICMS, influência digital também, né? Com vocês, gente, Igor Neves. As palmas dessa vez foram bem mais. Ó, antes de começar, eu tenho 2 recados bem rápidos. Para você lembrar a posição sempre daqui, porque a camisa está encolhendo. E pessoal, eu sei que está no horário de tarde, depois do almoço. Todo treinamento que eu faço depois do almoço, eu vejo muita gente assim. Eu vi umas 2 pessoas aqui, mas eu também estava lá no fundo, tipo, quase dormindo também. Mas vamos lá, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou trazer algumas operações e alguns casos que a gente utilizou para a atribuição de mais receitas através do ICMS. Mas, para isso acontecer, existem 2 fatores. O fator comercial e o fator específico. Isso aí já é um parâmetro de um conceito que a gente vai utilizar, que vocês vão utilizar a partir de agora, que é a merceologia, que é um conceito comercial que a gente utiliza para classificação fiscal de mercadorias. Quem daqui é vendedor? Ninguém é vendedor? Eu também sou vendedor. Se não vender, eu tenho receita. Quem aqui trabalha no setor fiscal? Quem gosta do setor fiscal? Quem trabalha especificadamente com ICMS? Pronto. E todo mundo aqui conhece o ICMS, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Olha, quando a gente fala de gerar receitas através do ICMS, eu quero fazer o quê? Falar o quê para vocês? Primeiro passo, ganhar dinheiro através de algo que outra pessoa não faz, ou ganhar dinheiro através de algo que outra pessoa fez, mas fez de forma errada. Quando a gente se for botar um percentual aqui da margem de serviços prestados para retificação de serviço, para correção de trabalho, então realizando o processo de retrabalho, supera a utilização e a apropriação de valor de receita com o serviço que ainda não foi feito por alguém. Vocês trabalham com classificação fiscal? Já ouviram falar sobre classificação fiscal? Aqui a maioria é contador, né? Contadores. Tem escritório de contabilidade, tem empresas de comércio. Alguém tem empresa de comércio aqui? Faz serviço de empresa de comércio? Alguém já abriu o site Cosmo? Já, né? E classificou a mercadoria, não foi? Fala que não, vai. Não? E abriu o site para quê? Pronto, mais ou menos. Olha só, o que a gente vê mais na prática é a gente, contador, nós contadores, abrindo sites para estar classificando mercadoria para os nossos clientes. É o primeiro erro. De uma certa forma é bom porque lá na frente esse cliente aí vai ter algum problema fiscal e aí é o momento que você pode atribuir receita ao seu escritório, fazendo o processo de retificação. Quando eu falo por quê? O contador, quem acha aqui que o contador tem a capacidade técnica para classificar uma mercadoria? É a gente que tem que classificar o NCM de uma mercadoria? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Mas não é uma nomenclatura fiscal? A parte fiscal, a gente não vende a parte fiscal para o nosso cliente? Então não deveria ser a gente? Não. Por quê? O NCM é uma classificação gerencial. Então não temos essa atribuição. Um certo feito, eu fui em uma loja de material de construção para comprar um único prego só. Cheguei lá e perguntei ao cara, eu quero um prego tamanho 5 milímetros. Ele me falou 5 tipos de prego. Cabeça achatada, sem ponta, para mim só existia um prego. Prego perfurante, cabeça achatada. Naquele momento ali, quando eu voltei para casa, eu abri a tabela TIP, que é a tabela de produtos industrializados, e olhei lá os NCMs e encontrei 6 NCMs de prego. 3 tinham um tipo de tributação e outros 3 tinham um outro tipo de tributação. Se fosse eu, Igor, que fosse classificar, eu ia fazer o quê? Prego perfurante. Sendo que possuem especificações de mercadorias como a água industrial gasificada, que é uma água que é tributada,
e a água mineral, a água mineral gasificada natural, que não tem tributação de PIS e COFINS e nem de IPI. Então perceba que a gente acaba onerando o nosso cliente sem saber, realizando classificações de mercadorias de forma inedônea e orientando o cliente também de forma errada. Então todo o processo de erro que vai gerar isso aqui, ó, um aumento de receita, vem lá no início. Alguém aqui já pegou uma nota fiscal e tem lá o NCM de um determinado produto e a descrição de outro produto? Quem fez isso? A empresa ou o contador orientou. Então observe que esses pequenos detalhes traz atribuições de não tributação ou de tributação. Como, por exemplo, se eu classifico uma mercadoria com determinado NCM e esse NCM está com uma descrição de outro produto, que é um produto ST, quando eu percebo que existe uma característica de análise NCM e descrição, esse produto pode não ter tributação de substituição tributária, porque não tem concordância. Mas, Igor, esse aspecto técnico eu consigo pegar estudando, né? Consigo pegar através de consultorias, consigo pegar através de parcerias, consigo. Mas o primeiro passo é, como é que eu vou oferecer isso para o cliente? Como é que eu vou saber que o cliente precisa disso? E o meu cliente sabe que ele tem esse problema? E se ele sabe, será que ele vê valor nisso? E aí a gente entra um pouco no que foi dito aqui durante o dia, sobre o marketing que é utilizado. A gente só compra coisas ou adquire coisas através de quê? De dor e de prazer. Se o cara comprou essa camisa bonita dele aqui, foi através de quê? De prazer. Para se sentir bonito, para se sentir arrumado. Por muitas vezes a gente faz com que o nosso cliente adquira nosso serviço, por quê? Por dor. Porque é necessário ter um cara ali para fazer as declarações. É necessário ter um cara para que venha gerar ali uma guia para pagamento. Então, quando eu sei distinguir o que é uma dor, o que o meu cliente tem a dor, qual é a dor do meu cliente e de que forma eu posso entregar essa solução para ele, aí eu junto a parte técnica. Eu falo para vocês, eu acho que a parte técnica é uma parte 60% do trabalho, mas a forma de você chegar no cliente, como é que você vai chegar no seu cliente, é a parte mais complicada. Porque o técnico você pode terceirizar um cara. O técnico você vai dizer, Igor, eu vou te dar 20% aí, ó. Vamos fazer esse serviço junto. Bora, tô junto. O problema é a forma que você vai conseguir mostrar isso para o seu cliente. No dia 9 agora a gente teve um treinamento e logo na terça-feira, uma das pessoas que participaram lá do treinamento, ela mandou um áudio. Ela falou, Igor, botou até no grupo. Ela, Igor, eu cheguei lá no sistema do meu cliente e vi que tinha lá um NCM geral em todos os produtos. Tinha NCM lá que era um produto perecível, tinha o mesmo NCM de uma água sanitária, tinha o mesmo NCM que ela cadastrava ali. Ela pegava o XML, jogava para o sistema, só que não parametrizava. Aí eu mostrei para ela ali qual eram as possibilidades que a gente poderia atribuir ali para redução de tributação, e aí ela fechou o serviço. Só que eu não sei fazer, foi o que ela disse. Então, a questão não é o saber fazer, porque saber fazer a gente procura quem? Ou aprende como fazer. O problema é, será que eu consigo identificar isso? Quando o cliente liga para você, cara, estou com uma operação aqui agora, e eu não sei emitir essa nota fiscal aqui. Faço o quê? Coloca com o NCM aí, normal, geral. A gente observa dessa forma, não, o NCM é só uma especificação ali comum, que não vai ter modificação na operação. Então perceba que a junção do âmbito comercial e do âmbito técnico em junção, a gente tem aí a possibilidade. Até para o lado de perícia, como a perita contábil falou aqui, a gente só vem de perícia quando a gente é visto. Então, de que forma eu estou mostrando ao meu cliente? Eu posso apresentar esse serviço também para um outro cliente? Pode. Como o Dedeco falou aqui, que faz serviços de clientes de outras contabilidades, pela qual a contabilidade não tem, a técnica não tem a expertise de fazer o serviço, e aí atribui essa parcela de serviço para ele. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como é que eu posso identificar nos meus clientes a necessidade de uma consultoria,
de uma retificação tributária? Ó, a palestra de ICMS vai ter um pouco de especificação. Não tem como falar de ICMS sem ter um pouco de especificação. Primeiro ponto, as pequenas coisas. Quem tem clientes aqui que paga antecipação parcial? Todos os clientes de vocês são clientes credenciados? E os que não são, que abriu agora dentro de 6 meses, não está seguindo o que o decreto diz, né? O processo de 6 meses, você tem? Você sabe que você consegue o credenciamento antes do prazo? A gente consegue. E o cliente sabe o que é o credenciamento? Eu explico a ele. Eu tento explicar a ele. Na visão dele, o credenciamento é só o pagamento lá no mês seguinte. Mas eu mostro para o cliente que esse credenciamento também pode ser um âmbito gerencial. Por quê? Se eu compro uma determinada mercadoria no dia 1º de janeiro, se eu sou credenciado, eu pago no dia 25 de fevereiro. Se eu não for, eu vou pagar o quê? Antes da entrada da mercadoria aqui no território baiano. Primeiro ponto, quando eu mostro para o meu cliente que ele tem aí quase 1 mês e 25 dias para pegar essa mercadoria, entrar no estabelecimento dele, fazer o processo de venda, gerar receitas e com a receita pagar o tributo. Ele já olha o credenciamento com uma outra forma. Então, eu acho que existe um pouco, e a falha nossa também, que todo mundo faz, a falta de, olha, meu cliente não vai entender o que é isso. Meu cliente não sabe o que é isso. Então, não vou explicar. Eu vou continuar fazendo na prática. Ele correndo o risco de ter mercadorias apreendidas, e aí, quando decorrer os 6 meses, eu vou lá e automaticamente ocorre o descredenciamento. Então, primeira coisa, um cliente nosso que tem essa dificuldade de ter uma empresa credenciada porque abriu agora, quando você dá essa possibilidade para ele antes do período, imagine uma empresa que abriu teve o início da sua atividade hoje e daqui a 20 dias já é uma empresa credenciada a realizar os seus processos de movimentações. Então, vê que isso aí não é nem uma forma de você ter receita direta, só que você gera o quê? Valor. Às vezes, gerar valor é muito melhor do que gerar preço. Porque quando você gera valor, seu cliente tem confiança, seu cliente sabe que você pode ajudar ele, e em um determinado momento, quando você for gerar para ele preço, que ele vai olhar o serviço às vezes como preço, ele vai lembrar, não, cara, esse cara me ajudou nisso, me ajudou naquilo, tudo que ele vai fazer aqui agora, se eu for pagar aqui, não vai nem compensar o serviço que ele fez anteriormente. Então, primeiro ponto, para o nosso cliente não precisar disso, porque sempre a gente tem que seguir o princípio da contabilidade e o princípio da prudência. Se eu presto um serviço ao meu cliente, sempre eu tenho que seguir o princípio da prudência. Para que meu cliente não necessite disso, eu tenho que começar do início, ajudar ele no início. Quantas pessoas já foram no cliente aqui, abrir o sistema e ver como é que está sendo a parametrização do sistema dele? Eu sei que não é um trabalho nosso. Eu sei que muitas vezes a gente não tem nem a capacidade de ter que ir lá. Eu fiz a sociedade com um cara aqui, tá eu e ele aqui, não tem nem como eu ir lá. É normal isso acontecer. Mas, cada vez que eu for fazendo isso, hoje em dia a gente fala da contabilidade digital, da contabilidade online, totalmente diferente, mas toda vez que a gente vai no cliente, rapaz, o cara acha ali que você é o melhor cara do mundo. O cara ali manda áudio para você, você está vendo ali, você liga para ele, você vai lá presencialmente, você mostra isso, mostra aquilo, então ele vê valor nisso. Foi até o que o Dedeco disse aqui, né? A gente foi em uma empresa nossa, cliente nosso, para fazer esse processo de classificação da mercadoria no sistema. Acabou chegando lá, o que é que a gente fez? Mídias sociais dela. Tirar foto do produto, publicar o produto no Instagram. Criou a conta no Instagram na hora ali, normalmente, camisa de time e tal. A quantidade de procuras aumenta. A demanda aumenta. É o meu processo? Não. Mas voltando a essa classificação, a gente percebe o quê? Que por muitas vezes, mesmo não sendo o nosso dever, nem a nossa atividade de fazer isso, a gente pode ajudar o cliente. Até porque, se eu ajudo ele, teoricamente isso vai me ajudar no futuro. Se eu trago uma classificação fiscal correta, se ele é uma empresa normal,
Quando for fazer a declaração lá, olhar o registro 0200 do bloco K, eu vou ter alguma dificuldade? Não, porque eu que classifiquei a mercadoria. Então, o primeiro nicho para iniciar um não problema na área fiscal, na área do ICMS, é a classificação de mercadorias. E para que isso seja feito, eu tenho que estar atento a 4 parâmetros: CFOP, item, NCM e CST da operação. Porque todas as movimentações que a gente consegue enxergar do ICMS, ele tem que seguir esses 4 parâmetros. E esses 4 parâmetros vai dizer qual é a tributação da operação e qual não é. Como, por exemplo, um cliente nosso, ele estava realizando o processo de compra, é uma empresa de elétricas e de cabos, ele tinha um processo de compras dessas mercadorias em São Paulo, no Espírito Santo, em São Paulo. Só que ela comprava de um determinado fornecedor. Era um produto substituição tributária, não tinha nem convênio e nem protocolo. E aí, quando não tem essas 2 figuras, a responsabilidade é a responsabilidade solidária, qual diz lá entre o artigo 142 e até o 162 do Código Tributário Nacional, traz essa especificação. E ele diz ali que o cara, quando compra, que não tem convênio nem protocolo, a responsabilidade é dele. Mas, por um erro de classificação de uma dessas 4 variáveis, NCM, a responsabilidade do pagamento da ST, que a gente olha ST e antecipação parcial, a gente vê que a ST ele tem uma carga tributária maior, essa responsabilidade já saiu do meu cliente. Ele pagou ali a antecipação parcial. Então você vê que a classificação feita de forma errada, ela traz essa especificação e onera o cliente. Alguém já aconselhou o seu cliente aonde deve comprar a mercadoria? Não? O Luciano já aconselhou. Por quê? Eu tenho um cliente aqui no estado da Bahia. Ele compra direto lá de São Paulo. Eu já mostrei para ele que se ele comprar de outro estado é mais vantajoso. Tem estados que tem, como aí a gente tem o princípio constitucional, independência do estado. Cada estado tem a sua legislação própria, tem um poder sobre a sua tributação própria, mas cada estado especifica a sua alíquota interna dos seus produtos, sendo que a interestadual é trabalho lá do Supremo Tribunal Federal. E a gente vê que existem operações que possuem diferenciação de tributação. O cliente, ele vê o quê? O preço do produto. Se eu for comprar ali disjuntores, interruptores, eu vou olhar para o estado que tem um preço final do produto menor. Só que o cliente não está enxergando que pode variar a forma de tributação entre esses estados. Isso ele vai enxergar se eu, Igor, contador, se você, contador, não orientar ele? Não. Imaginem se a gente faz tudo isso para um cliente novo que está chegando. Se eu coloco esse leque de especificação para um cliente novo que está chegando aí, eu falo, olha, cara, a gente vai fazer um estudo aqui, eu vou reduzir isso aqui, você vai ver essa mudança disso aqui, uma redução de imposto disso aqui. Se eu fosse dar um honorário para ele lá de R$600, R$700, e eu apresentar todo esse benefício para ele, e colocar lá um honorário de R$800, R$900, a percepção dele não vai ser maior? Quando eu mostrar para ele que dentro de 5 anos ele vai reduzir o recolhimento de imposto a X%, quando daqui a 1 ano vai ser a X%, ele está vendo o quê? Valor. Por muitas vezes o cliente vê o quê? O não pagamento do imposto. Então, se o cara não vê o não pagamento do imposto, ou uma redução do imposto, eu vou mostrar o que para ele? O não pagamento do imposto ou a redução do imposto. Então, o primeiro papel disso aí é do próprio cliente, porque é a pessoa responsável por caracterizar toda a operação. Se hoje a gente tem uma dificuldade de analisar, se a gente pega uma nota fiscal e vê erro na nota fiscal, é porque o cliente teve esse processo de classificação errada. Então, para todo erro tem um início. E o primeiro início ali não pode ser com a gente. Tem que ser com o próprio cliente. Então, a gente não pode estar abrindo lá o site Cosmo, exclui o site Cosmo lá, para estar a classificação fiscal, e quiçá olhe lá na tabela do IPI se ainda quiser ajudar o cliente. Segundo ponto, como é que eu ofereço isso para o cliente? Hoje em dia a gente tem as atividades, a gente vê muitas pessoas
na internet, muitas pessoas aí no Liquid, todas essas especificações. Dedeco falou aqui que ele pegou R$100, jogou lá no Facebook e apareceu lá no Google, né? Essas especificações. Alguém faz tráfego que é colocar dinheiro na internet para que a sua marca apareça, para que o seu serviço apareça? Faz? Pronto. Como é que o cliente, o meu cliente ou o meu possível cliente, que é o meu possível prospect, ele vai ver o meu serviço? Indicação chega uma hora que acaba. Ou continua, mas a limitação, como até o palestrante agora falou, ele tem um percentual menor de indicação. A gente não sobrevive somente com indicação. A gente percebe que a maioria dos clientes vem da onde? Da internet. Até que você tem uma página aí do seu escritório na internet. O cara vai lá, abre essa página. Instagram, cara. Instagram não é aquele cartão de publicação, não, viu? Se eu, Igor, for um empresário, eu não vou procurar um escritório de contabilidade no Instagram, não. Chegar lá e botar escritório de contabilidade, vai aparecer? Não. Isso vem da onde? Do Google. Se você chegar hoje no Google e botar ali recuperação de crédito fiscal, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, para estudar, não estou falando para buscar serviço não, para estudar, os primeiros anúncios vai ser lá, ó, redução na base de cálculo do PIS e COFINS, reduzimos tantos por cento. Por quê? Quem não é visto, não é lembrado. Então, o serviço tem que ser feito. Por muitas vezes, eu não preciso nem de uma pessoa especializada para início, para parametrizar ali o meu tráfego para que esse serviço chegue. Às vezes eu preciso chegar aqui no Facebook, pagar um boleto aqui e deixar lá rodando. Ou chama o Ricardo lá que ele te ajuda a fazer o tráfego lá da página. Então, primeira coisa, o âmbito comercial é ser visto. O segundo âmbito é o âmbito da técnica. Por muitas vezes a gente sai da faculdade, é um assunto que a gente não vê muito, que é o âmbito fiscal. A gente sai da faculdade sem conhecer um SPED, sem conhecer um DMA, sem conhecer um FD, sem conhecer essas obrigações, sem realizar o processo de apuração lá de um Simples Nacional, ou malmente ver imagens desse tipo de apuração. Quando a gente chega no mercado, a gente faz diferente. A gente vê o Simples, a gente vê o SPED, a gente vê a apuração, só que a gente esquece o quê? O que a gente só fazia antes. Olhar a lei, olhar os decretos, estudar, procurar conceitos. E aí quando o cara chega no mercado, chega na área fiscal lá para trabalhar, o que é que ele vai fazer? Ele vai focar na prática. Anotar no papel lá, eu tenho que apertar esse botão, tenho que ter cuidado com essas especificações aqui, e o conceitual, o técnico fica para trás. E aí acaba acontecendo o quê? Erros. Acaba o cara mandando DCTF errada, tomando multa de DCTF, tomando multa de DMA por entregas erradas. Isso tudo é culpa de quem? Começa de mim, que não procura especificação. Igor, eu preciso fazer um curso para aprender imposto de renda, para aprender o ICMS? É necessário, mas é o primeiro ponto da cadeia? Não. Teve alguém que aprendeu sem fazer curso, correto? Teve pessoas que aprenderam sem fazer curso. A gente tem aí a nossa legislação trabalhando para isso. A gente tem aí sites, temos aí pessoas que estão compartilhando conteúdo. Eu sigo aqui um bocado de gente aqui, a Perita, Contabilidade de Salto, né? A galera aqui, a Naíta lá, Luciana, a galera aí. Eu sigo todo mundo e vejo que a galera compartilha conteúdo. Esses conteúdos, eu vou dizer a você, em um determinado momento já me ajudaram. Ou já me fizeram ter um entendimento de algo que não é a minha área, como perícia. Eu vi conceitos lá que eu vi lá atrás na faculdade, que eu já consigo ter uma noção de alguma coisa, eu até consigo bater um papo sobre isso. Então, esse processo de venda, nada vai servir se o quê? Se eu não ter esse processo de estudo. Ou, se não, você contrata um especialista, coloca lá esse especialista para trabalhar com você e você faz o processo de venda. Mas, por sua maioria, a graça, o interessante é você ver o negócio na prática. É você entender as especificações e é você saber assim, não, pô, eu tenho capacidade de fazer isso. Eu tenho capacidade de, além de prestar assessoria,
eu atribuir essa especificação para o meu cliente. Alguém aqui estudou algo sobre redução na base de cálculo do PIS e COFINS pela ICMS? 4 pessoas. 4 pessoas. Alguém sabe aqui o prazo que vai ser aí em dezembro para a possibilidade de instância desse processo? Dia 5. O tanto de pessoas e advogados que estão ganhando dinheiro com isso aí, eu acho que o advogado está matando a pau com essa especificação aí. Ele faz o cálculo? Quem é que faz? E por que a gente não poderia contratar ele somente para ir lá na esfera judicial e fazer o protocolo do processo? Sendo que tem várias instâncias já aprovadas aí, a gente vê vários municípios e outros estados que teve contribuintes que foram aprovados e estão utilizando esse benefício. Qual é a dificuldade disso? Os caras... Tem advogado aqui? Contador? E advogado? É você? É porque assim, mentira, eu gosto de advogado e de auditoria também, viu? Tô brincando, não gosto muito não. Eu gosto. Mas olha só, cara, não é... Eu já fiquei meio retraído aqui de falar do trabalho dela aqui. Você é advogada tributarista, é? Olha, deixa quieto, vou deixar de lado aqui. Vou voltar aqui. Mas olha só, existem tipos de pareceres e estudos que é feitos por advogados que são bases. A gente replica. E por que a gente não pode contratar ela ali para fazer o nosso serviço? A gente tem que esperar que eles cheguem lá, apresentem os corpos, ganhem 50 mil e aí a gente ganha 5 mil para fazer o cálculo. Isso é o disparar, né? Porque a gente vê que os dois serviços são serviços importantes, são serviços necessários, mas a gente pode fazer o serviço. A parte mais complicada, cara, é você entender ali aquela dificuldade onde tem a Receita Federal falando uma coisa, onde tem o Estado trazendo outra especificação, onde tem legislação que a própria Receita Federal criou que diz uma coisa, e aí a gente não para ler isso. A gente não para ver legislação. Alguém aqui já leu uma lei completa? Já? Qual foi a lei, mulher? Pronto, show de bola. Luciano também? Pronto. Então, o pessoal que trabalha no fiscal, trabalha com ICMS, o pessoal já viu... Vamos fazer só uma votação aqui. O pessoal já viu a Lei Candir? Quem viu, levanta a mão. Pronto. O pessoal já... A Lei Candir, a Lei 87 de 96. Alguém já viu a Lei 7.014, que é uma lei ordinária do ICMS no estado da Bahia? Pronto. Alguém já viu o decreto 13.780? Já? Show de bola. Alguém já viu algum ajuste sem NIF sem número? Só 2? O ajuste sem número de 1970? Alguém já parou para ver? Se eu disser para você que a gente trabalha com nota fiscal, né? A gente analisa a nota fiscal, né? Como é que eu analiso nota fiscal se eu não tenho um parâmetro do ajuste sem NIF sem número? A gente sabe sobre carta de correção, sobre essas especificações, né? Sabe. Mas como é que eu sei se eu não vi o ajuste sem NIF sem número? Vocês trabalham com substituição tributária, correto? Trabalham. Alguém já ouviu falar no convênio 142? 3 pessoas. Alguém mais? Não. Uma última pergunta. Alguém já chegou no anexo 1º do estado da Bahia e pesquisou um produto? Tem uma nota aqui, um NCM 8536/2000, e aí eu fui lá no anexo 1º da Cefaz, da lei 13.000, do decreto 13.780, procurei o NCM e não encontrei. Alguém já fez isso, né? Pronto. E quando não encontrou, classificou como antecipação parcial? Ou diferencial de alíquota. Mas alguém, depois disso, olhou o convênio 142? Porque a gente sabe que o anexo 1º, ou passa a saber, não tem todos os produtos, né? O anexo 1º não tem todos os produtos ali. Oi? Não tem todos os produtos que são substituição tributária. Então, um certo feito, a pessoa perguntou assim, Igor, eu peguei essa nota aqui, eu fui lá no anexo 1º e não encontrei.
O que é que eu fiz? Eu gerei a guia da antecipação parcial e aí dei para o cara pagar lá. Só que fiquei com uma dúvida aqui desse produto aqui. Olha aí para mim, o cálculo tá correto? Aí eu peguei o NCM, fui lá no anexo primeiro e não tinha. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? O convênio 142. Porque é de obrigatoriedade quem trabalha com substituição tributária conhecer o convênio 142. Por quê? Lá vai te dizer sobre as especificações de análise de uma nota, se tem incidência ou não, se tem aplicação ou inaplicação. Porque se os 4 parâmetros de uma classificação fiscal, item do produto, CFOP, CST e NCM, não seguirem o padrão de análise que esse convênio diz, mesmo que esteja tributação de substituição tributária, você faz o quê? Joga de escanteio. Você não paga. Você paga a antecipação parcial. Então, imagine dizer para o meu cliente, você iria pagar substituição tributária. Você vai pagar agora a antecipação parcial. Não tem margem de valor agregado aí não, Benção. Tá tranquilo aí. Então, perceba que agora a gente para e pensa assim, quantas vezes eu gerei uma guia de antecipação parcial e não olhei se era substituição tributária verdadeiramente? Por quê? Porque o convênio 142, gente, é um convênio que foi instituído aí em 2018 e teve até uma alteração agora em 2019, que é o convênio 38 de 2019, que ele traz os parâmetros de análise em âmbito de substituição tributária subsequente e pelo diferencial de alíquota. Porque atualmente no estado da Bahia, através da Lei Candir, a gente tem 4 tipos de substituição tributária. Diferencial de alíquota, normal e com substituição tributária, antecedente, subsequente e concomitante. O que mais ocorre no processo diário é o quê? Subsequente. Com aquele comércio, sem produtos em pauta em especificação de diferimento, nada disso. É o que mais ocorre. 80% das movimentações gira em torno disso. Então gira em torno disso. Então a gente observa que lá nesse convênio, ele cita quando é que se aplica, quando não se aplica, qual é o prazo de pagamento do imposto, qual a declaração eu tenho que fazer, quem é o responsável por pagar e a lista de todos os produtos que são substituição tributária em âmbito federal. Todos os produtos estão lá. Por quê? Se o estado da Bahia hoje resolve fazer um convênio com São Paulo, ele vai fazer o quê? Vai pegar um produto dali. Só pode retirar um produto dali. E é só um trabalho de casa. Quando você chegar em casa agora, olha o anexo primeiro, você vai ver a coluna do item e a coluna da descrição. Tem a descrição do produto e logo embaixo ali tem os convênios, os protocolos que selam essa operação. Então, faça um teste, pega o NCM 8536-2000, pesquise no anexo primeiro, é um produto ST, você não vai encontrar isso, e ali, na entrelinha ali, ele diz o quê? Que existe um protocolo e um convênio. Porque no estado da Bahia você não encontra lá o NCM 8536, não tem. Aí o que é o que eu faço? Vou olhar o convênio 142, que ele me diz que é o quê? ST. Aí eu vou fazer o quê? Só para facilitar a vida, só um passo a passo, que isso reduz muitos problemas futuros. Vou ver qual é o grupo, autopeças, o que vocês vão fazer, aí volta para o anexo primeiro. Quando chegar no anexo primeiro, você faz o quê? Olha ali no grupo dele de autopeças se existe convênios ou protocolos entre os dois estados. E foi o que encontrei nessa operação. Então tinha um convênio e um protocolo específico. Por quê? Alguém já abriu perguntas e respostas da Cefaz para ver lá o âmbito substituição tributária? Qual é o convênio que está lá? É o convênio de 2017. Esse convênio já foi revogado. Revogado por inconstitucionalidade. Ali tinha... Não sei por que criaram aquilo ali, não. Mas trouxeram aí o convênio 142 para essa especificação. Se os caras não estão mudando uma descrição do perguntas e respostas que foram instituída em 2018, você acha que todo ano, quando tem criação de convênio ou protocolo durante o ano calendário, eles vão modificar ali o anexo primeiro? Não. O que ele bota é o quê? No início do ano, anexo primeiro vigente a partir de 2019. Ali ele pega os convênios que foram efetuados ali até o dia 31 do mês anterior. 31/12 do ano anterior. E ele não atualiza aquilo ali, não. A única coisa que ele faz é o quê? Pegar pequenininho ali, ó, deixar ali para você especificar isso. Então, esse é um problema do meu cliente? Não.
Tem como eu ganhar dinheiro com isso? Tem, porque muitas pessoas fazem isso. E se você analisar isso daí, você pode ressarcir aí substituição tributária a rodo aí. Isso, o cara quer fazer ressarcimento de substituição tributária, a onda que está dando dinheiro aí também, só tem uma cláusula que fala sobre isso. Só o que? 2 páginas. Você só estuda 2 páginas para ter um parâmetro de como é que você pode ter apropriação desse valor. Então, se eu fosse resumir tudo que eu disse aqui, eu falo que qualquer tipo de apresentação de produto ou apresentação de serviço, ele vem preponderante de 2 especificações, a técnica e o comercial. Por muitas vezes a gente não vai ter as 2 especificações, mas existe o problema que a gente cria para o nosso cliente, o problema que o cliente cria e a gente não vê, e o problema que os outros criam e a gente pode ganhar dinheiro em cima disso. Então, se eu fosse dizer assim, cara, se eu fosse resumir tudo aqui, jogasse tudo que eu te disse aqui, lixo. Você, cara, não entendi nada disso aí não. Só faça uma coisa, estude. Independentemente da sua área que você quer exercer, independentemente de onde você trabalha, porque você pode empreender dentro do seu próprio escritório. Eu posso fazer um estudo da operação ali, levar pro líder lá e dizer, cara, a gente pode ganhar dinheiro nisso aqui, ó. Certamente a galera bem boazinha vai te dar um percentual aí, você viu o problema, resolveu o problema aí e vai mostrar para ele. Então não precisa ter escritório, não precisa ser empresário para você ter dinheiro com ICMS ou com qualquer outro tipo de tributo. Basta estudar. A gente fica muito voltado. Existem os profissionais que são os profissionais, os gestores, os caras do comercial, porque o cara passa um bom tempo ali na área técnica. Quando ele chega e tem um próprio escritório, ele tem que ter o quê? O âmbito de gestão, o âmbito de venda. Vai chegar um momento que o cara vai deixar a técnica para onde? Para escanteio, porque é a venda que vai fazer esse processo. Então, a gente que está começando agora, que a gente está iniciando o escritório ou trabalha em um escritório de contabilidade, a gente tem que focar bastante também na parte técnica, parte comercial e parte técnica. Então, se eu for resumir tudo que eu disse aqui, somente estude e não dependa somente da Econet. A Econet está aí para ajudar, assessoria fiscal aí, mas se a Econet tem alguém que vai te orientar ali, ela pegou de alguma base ali de estudo. Até porque todo mundo está passivo ao erro, e até a própria Econet, quando você liga para atendente, ele fala, alô moço, tudo bem? E eu vejo que a menina do Rio de Janeiro já fica um pouco assustada. Porque se eu ouvir um baiano falar é mais tranquilo, ele conhece a raiz do ICMS. Então, pessoal, é só isso que eu tenho para falar para vocês. Eu lutei bastante para não falar de técnica, ainda tentei falar um pouco de técnica aqui, porque o que o Ricardo direcionou, como é que pode atribuir valor a isso. E aí, ó, o Dedeco deu uma sacada boa aqui, coloca R$100 no Google aí, para sua marca aparecer, para o seu serviço aparecer, e aí foca também no técnico. Procura a legislação, se não procurar a legislação, procura o Descomplica aí, que tem treinamento aí, não é merchan não, mas procura o técnico, tente estudar, tente buscar, e de última instância, faz o curso. Fechou? Então, pessoal, agradeço aí ao Ricardo por ter convidado. Show. Coisa boa. Pessoal, alguém tem pergunta para fazer? Vocês estão cansados? Pessoal, vocês estão de parabéns, cara. Pô, sábado, 1 hora dessa, vocês estão aqui. Fico muito emocionado. Porque é voluntário, gente. Quantas pessoas deveriam, porque precisam, estar aqui, não estão? Porque dormiu demais, ou porque acho que, sei lá, quero ficar hoje um pouquinho. Vocês não, vocês estão aqui, almoçaram, voltaram, comprometidos com vocês mesmos. Isso é a diferença. Com certeza é um passo à frente de muita gente. Eu recebi um monte de pessoa aqui no WhatsApp e no Instagram, por quê? Eu sei, muitas delas realmente têm motivos, outras são desculpas. Né? Enfim, ganha quem está aqui.